a Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre, essa é para dizer que entrou aqui um incircunciso com imagens pornográficas, eu já amaldiçoei. Agora o mestre já é que sabe o que depois vai fazer. E ele ainda está aí? Já foi removido, em nome de Jesus Cristo. Sim. Foi terrível. Imagem mesmo muito, muito forte. Tem muitos que estão a espiar a nossa liberdade em Cristo Jesus. Glória a É nosso Senhor Jesus verdade. Cristo. Nós somos mais que vencedores Amém, mestre. em todas essas coisas. Eles estão apertados, pá. A bola está conosco. Como Amém. cantou o Barcelona de Carvalho, o dono da bola é que manda. Quando ele Glória a nosso Senhor quiser, Jesus vai embora Cristo. com a bola dele. É isso mesmo, Hã? mestre. Amém, A amém. bola é nossa. O Sim. planeta, o globo está nas minhas mãos. Isso é um Louvado seja o nosso desespero Senhor muito Jesus Cristo. grande. É verdade. É Esse isso, meu mestre. cabe-ataque, eu chamo de cabe-ataque, vai impedir o quê? Não muda nada. Sim. Estás a Ok, ver está naquele bem, então. tempo? Amém, Sim, pode mestre. sair, sim. Ok, Pode amém, sair, mestre. sim. Obrigado. Pode ser. Naquele tempo da guerra se falava na correlação das forças. Não é possível mudar a situação no teatro das operações. Sem mudança no teatro das operações, sem alteração. Então, alterou o quê? Nada. Desespero é total. Hoje me mandaram uma mensagem que fala mesmo disso. O desespero das trevas. A respeito. Oh, já os malucos todos parece que estão a reagir. Os dementes trazendo relatos incríveis. É mister que isso acontece. Mestre, um dos obreiros da casa de oração do bairro Popular encontrou-se com um maluco que lhe disse coisas muito profundas. Disse: só falta 4 dias, mas eles estão a ir nesses dias já derrotados. Só não desistem porque o jogo só acaba quando o árbitro apita. Quando ele viu o obreiro, lhe disse: aproveitem, aproveitem se esconder na sombrinha que está com Elias. E ele lhe perguntou: quem é Elias? O maluco disse: Elias é a Bíblia Sagrada. Uma das coisas que ele disse, que o maluco falou, é que todo o sistema mundial está a esperar esses 4 minutos que faltam. Está tudo perdido. Ele disse: alguém na terra orou e o céu respondeu. Foi quando ele pergunta quem é Elias e ele disse que Elias é a Bíblia Sagrada. Ouviu? Não é brincadeira. Agora o outro maluco diz assim: cruzou o pastor, um maluco, que lhe falou: vocês agora vão se mostrar, né? Olhando para o logotipo no chapéu dele da igreja. E o pastor disse 3 vezes: Elias está na sua terra. E o maluco fugiu. E eu lhe perguntei ao pastor: você entendeu o que ele falou? É a apresentação da igreja que o mestre disse. Então, esse é outro. Ouviram? É desespero total. Grande desespero. Estão todos frustrados. Até os demônios já sabem. São os últimos. Pô. A revelação veio do inferno para os principados, principados para os potestades, satanistas, macumbeiros, esses demônios possessivos. Quando eles aperceberem é que a situação já está
fora do controle. Até o pequeno feiticeiro já sabe. O feiticeiro soldado, que não tem nenhum risco no ombro, já sabe que tudo está perdido, que eles perderam o reino. Por isso, os malucos estão a reagir. Antigamente eles ameaçavam, diziam que vocês não nos aguentam. O outro a mim me disse, podem ser 10 de vocês. Você não me aguenta. Quem experimentar vai sangrar. Pois isso é Angola. A trincheira firme da revolução em África. Ouviu? Hoje agora o desespero é muito grande. Confessando, quando o diabo confessa a derrota, é porque é mesmo derrota. O diabo é convencido. O diabo não se deixa. Como essa canção. Não se entrega, não se rende. Eles se entregaram, se renderam. A guerra saiu da terra. A guerra está no espaço, que é o terceiro céu. O terceiro céu é o céu dos anjos. Esses todos aqui embaixo já não têm mais possibilidades de fazerem a guerra. Por isso ele disse, o maluco, o tempo que falta, os 4 segundos ou minutos, é só para esperar as regras do jogo. Porquanto o jogo ainda não terminou e o jogo só vai terminar quando o árbitro apitar no último minuto. Pierre, então é desespero muito grande. Quem está a esperar para o jogo terminar, perdeu tudo. Não há mais nem esperança de recuperar o resultado. Porque até então eles tinham esperança de recuperar o resultado. Por isso eles se esforçaram e não conseguiram e disseram tudo perdido. Tudo perdido. Então esperem, só já os 4 minutos acabou. Agora esses que estão a entrar aqui são carne de canhão. Não são esses os inimigos. Eles são os incitados para virem morrer. Talvez o feiticeiro da família dele está a tentar lhe matar, não está a lhe conseguir. Invocou um demônio, leva ele na live do que é do homem, para o homem lhe matar, para o homem me ajudar. Pelo menos assim, menos um. Esse nem bagre se é. Esse nem cabonha se é. Tava aqueles bagres do rio pequeno, chama-se quê? Matacataca. Hein? Aqueles batraques aí. Não são batraques, não. São mesmo anfíbios, né? Vivem na água. Mas tipo peixe, mas não é. Lá na minha terra existe esses aqui. Com cabeça grande. São esses. Esses nem bagres são. Esses são formigas. São pulgas da água doce e não salgada. Mas entrou, Susana, tá vendo na tua terra come esse quê? Esse matacataca que eu estou a falar aqui. E Mococola não se come, em Quimbela se come. E tem, naquele tempo, virava meme, ou então zombarias do Quimbela que comiam sapos, que não são sapos, mas como é que é? Não são minhocas, não. Aquele que pula assim. Esse é outro. Que também as rãs e as matacataca. Ok? São pretos já, Marianlando. Ah, então esses aqui não é bagre, esses são. Mas vem morrer. Não escapa. Infelizmente. Tudo perdido. Esperem mesmo só os 4 dias a marcha do homem. E é o homem que já está bem comido. Mataca, taca, não se come. Não, aí na tua terra, Silvio. Em Guimbela se come. Macocola, buenga e salsa pombo, não come. No Quimbele?
Grande Apiteu. Você vai nos rios do Quimbelo, não tem mataca? Não tem. Se aparece uma rã, dá para aqueles rãs, né? Não é sapo, rã dos rios. Também come lá. As rãs vão lhe perseguir até ele capturar. Vais encontrar as rãs no rio de Macocola, andam à vontade, gritam, tchá, 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 tchá. Em Quimbele, não. Aqueles fogem pessoas que são caçados. A Belinha não está, né? Susana, embora saiu lá há muito tempo, Belinha saiu lá já mais velha. Então, não é brincadeira, não. Esperem os 4 dias da minha caminhada. E o homem nutriu o seu ventre que você não pode imaginar. Bem nutrido, bem vitaminado, bem forte, bem agigantado. Não haverá desfalecimento nos 4 dias, não. Nos 4 dias e 4 noites, o homem vai marchar na força da mesma refeição. E eles estão só me acompanhar no espelho mágico, assentados. Eu vi essa batalha. Eu tive uma visão em que eu superei o abismo, a cova. Era um buraco. Eu desci, primeiro ia na reta, depois desci, depois subi, mas em alta velocidade. E subi até o cume da montanha. Só que lá já não era monte, era só no alto, mas não é monte. Era uma reta. E lá estava a igreja. Lá em cima, onde estava a igreja. Que era uma igreja. É esta fase que a igreja vai aparecer. A igreja estava lá embaixo, agora está lá em cima. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Em cima. E eu passei, deixei a igreja para trás e marchei. Sabe o que aconteceu nessa guerra? Ninguém conseguia se aproximar de mim. 2 homens pretos, já contei isso, tentaram nem se aproximar, fugiram, só tentaram. Eu andar, eles tentaram fazer oposição e evaporaram tipo água. E eu marchei sem oposição. Sabe se eu vou encontrar oposição, hein? No Gitsong. E cheguei, entrei na mata. E quando entrei na mata, sentei. Já falei disso. E vieram homens armados, vestidos de faixa, bem armados até os dentes, prontos para matar. Nem se aproximaram onde eu estava. Começaram a fugir. Eu nem sequer fiz, não fiz nada. Nem orei, nem lhes ordenei. Fugiram. Ouviu? E eu saí daquela mata onde eu estava sentado e entrei na cidade. E fui libertar os cativos. Já falei aqui. Eu encontrei centenas e centenas ou dezenas, sei lá, de contentores. Quando eu cheguei, todos os contentores começaram a explodir as portas. Os calhados a quebrar. Saíram homens e mulheres com as mãos assim. Quando eles saíam, as cordas se machucavam. Uma multidão de escravos, prisioneiros, estavam nos contentores. Esses contentores são igrejas. Estou a vir para libertar o povo. Ok? Essa é a última libertação. É incrível. Eram muitos contentores, uma multidão que estava preso naqueles contentores e todos foram libertos. Está a entender? Os contentores se abriram e os prisioneiros saíram com as mãos amarradas, tinham algemas. E as algemas começaram a se desfazer, os timões, Balanganzé, Pua, Laca, 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 Laca. Eram já um povo livre. E já estou lá em cima. E já passei o vale.
soltas antes da morte, não puderam reter o homem. Ah, sim, Nissa se lembra que eu já contei isso. Não, 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 não. Viu? Eu conto e volto a contar, não, não invento nada. Nem retiro. É mais fácil retirar do que aumentar. Retirar talvez por causa do esquecimento. Aumentar, não. Já falei dessa visão. Eu sabia que essa visão ainda não teria se cumprido. Aí embaixo é o inferno. No buraco, subir e ver que a igreja agora vai aparecer. A igreja sai do vale e vai ficar no cume da montanha e vai ser conhecida. Tem tão só o homem que é conhecido. Isso que o maluco falou, agora vocês vão aparecer, né? Vão se apresentar, né? Não, eles não vão se apresentar, será apresentada. Aleluia! É incrível, não é brincadeira, não. Então, que eles esperem, esperem, se podem assentar. Se ficarem de pé, vão se cansar. Ficam mesmo sentados, estão à frente de um ecrã. No espírito, estão mesmo a caminhar, sabe, né? Fisicamente, estou aqui dentro de uma casa, mas no espírito, estou a caminhar. 4 dias. Estou a caminhar. Sem oposição. E o MPLA à minha frente. E eu atrás. Aí deles se tentarem parar para se oporem. Tem que correr. Já vos falei outro dia, né? É corrida. A velocidade vai livrá-los de não perecerem no caminho. Brincadeira. Nunca o mundo experimentou o que está a experimentar, pois nasceu um homem, o mundo não era digno. Aliás, de ter recebido. O brasileiro que falou isso anda aqui. Ele disse: teu nascimento não foi coisa boa para o mundo, apóstolo. Chama-se Carlitos, um engenheiro, já sumiu. Enquanto eu falei que o quem era falso profeta, se escandalizou. Quem é esse bêbado agora? O Júlio. Eu gostava muito do Júlio. Exaltava Júlio, não, Júlio é igual a você, prega a cruz. Eu disse, não, aquele é um falso profeta. Não, apóstolo, não faça isso. Não pode, assim já não dá. Outro dia, mandou uma mensagem para mim, não abri. Aqueles todos que me abandonaram no deserto, não lhes dou confiança. Quero voltar, volta só mesmo só. Volta só, começa do zero. Não há outro além de ti. Ouviram? E nem falou mal. Agora imagine se blasfemasse. Hã? Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu. Me acompanhe no espelho mágico, na televisão do inferno. Como é que é? Daqui a pouco vão dizer, olha, no final do mês de março vão dizer, o homem completou, tirou lá mais um dia, nos 4 dias andados, falta 3. 2027, falta 2. 28, olha, só falta um dia só. 29, os 4 dias terminaram. E vou entrar na mata. E vou no Sinai. Você sabia que aquele lugar é chamado Terra Santa? Já vos falei. Eu nem sabia. Quando eu fui lá a primeira vez, uma voz soou no meu ouvido e disse assim: descalça o sapato dos teus pés, porque a terra onde você estás é santa. Eu assustei. Aqui! Depois ele me entendeu, me fez explicar por que era a Terra Santa. A quinta do profeta Elias. Um lugar separado por Deus e para Deus. É lá onde eu estou aí. Depois volto. Quando eu voltar, ouviu o maluco que ele falou? Os reis da terra, os poderes da terra. Como é que é? Qual é o nome que eles chamam?
Não sei o que da terra estão expectantes à espera dos 4 dias e a levarem muita porrada. Digo amém. Então devem ignorar esses cachorros aí para não perdermos tempo. É só remover. Agora os que estão aí no, nas plataformas como anfitrião tem que ser rápido para lhes bloquear. Faz parte das guerras. É uma caminhada, uma história, uma vida. Ah, o que você esperava? E muitos dos que estão a caminhar conosco vão ficar no caminho. Estou a falar os adversários. Os primeiros que nos afrontavam e já ficaram no caminho são esses novos. Mas nós não vamos nos distrair com as coisas fúteis. O inimigo é assim. Ele está a jogar um jogo sujo, tá vendo? Eles não estão a aguentar, então vai infiltrando, vai colocando o quê? Os passarinhos, não as aves, não. Os passarinhos para fazerem muito barulho, para ver se você para começar a tirar as pedras. Os cachorros estão a ladrar. Tem que ignorar os cachorros. A águia não desce para vir lutar com os cachorros que estão a ladrar. A águia continua com os olhos fixados no céu, porque a guerra está no céu. A terra já era. Quem domina a terra e o mar tem tudo nas suas mãos. O globo terrestre está consumado. Só falta só agora os ares. Custa que custar. Ah? Amém? Agora, no tocante a mensagem que eu preparei para vocês hoje, eu vim chamar os justos, mas sim, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, disse Jesus. Mas é resposta aos pecadores que achavam que eram justos. Um certo dia, Jesus passou diante de um colhedor dos impostos, no livro de Lucas 5, versículo 27, e esse era um publicano chamado Levi, estava sentado na recebedoria, recebendo impostos, no seu posto de trabalho, claro, e era oficial, e disse-lhe, segue-me. Jesus chegou até o homem e lhe disse, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ouviu? Deixando tudo, levantou-se e o seguiu. É isso que está a faltar para muitos que estão aí a me ouvir. É se levantar e deixar tudo e seguir o Senhor. A maioria ou algumas pessoas, o que eles fazem? Se levantam, deixam algumas coisas e seguem o Senhor. Se levantam, deixam algumas coisas e seguem o Senhor. Não vais conseguir achá-lo. Tu vais te enganar a ti mesmo. Estás a seguir. Estarás a seguir, sim, o Senhor, mas não no caminho. Fora do caminho. E é grave se continuares assim, ou você se conforma pensando que estás a ir para cima, afinal é para baixo. Mas é preciso se levantar e deixar tudo. Esse tudo, se para leve foi, o tudo incluía até o negócio, o trabalho, para ti, não. Para ti não. Para leve, sim.
Porque Levi teria sido chamado não somente para a salvação, e também para a missão. Já é outra coisa. E aqueles que também forem chamados para a missão, para a obra, farão o mesmo, como Levi. Mas no tocante à salvação, deixa-se tudo que é o mundo, pecado. Pecado e seus acessórios, seus atributos. Quando nós queremos seguir Jesus, precisamos se despojar do mundo. Quando nós deixamos em parte, nos despojamos em parte, e em parte não o achamos. E continuaremos a sofrer. E o nosso sofrimento depois vai nos levar a questionar: por quê? Se eu deixei tudo. Ele vai buscar justificação, não do tudo, pensando que é tudo, mas em parte que ele deixou. Por isso você vai encontrar isso na religião. Aquela religião mais ou menos dos pentecostais. É mais os neopentecostais que falam disso aí. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu deixei de beber, eu já não me prostituo, eu estou na igreja, eu já não faço mais confusão, não fumo lhama, mas a minha vida não muda. Porque deixaram algumas coisas. Mas aqui estamos a ver, o homem deixou tudo e se levantou e seguiu. Não permaneceu assentado. É deixar tudo e se levantar, viu? Deixar tudo, se levantar e seguir. É isso que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e deixar tudo. Tome a sua cruz. Levanta-te e siga-me. Ok? Mas se nós acharmos que não, mas nem tão bom assim, esse cristianismo nem tão bom assim. Não significa, não, porque Deus poderia condenar, lançar no inferno por causa disso, por causa não sei de quê. Então esses ainda não encontraram. Esses estão a justificar o pecado. Esses amam as suas vidas. Tudo que você não consegue largar, porque você ama aquilo. Saiba disso. Se até as coisas lícitas, se você as amar, o Senhor vai impedir para te ajudar. Quanto mais o ilícito, existe o ilícito e existe o lícito. Por isso Paulo disse, tudo me é lícito, mas tudo não me convém, né? Tudo me convém. Veja só, estava a falar, as coisas lícitas podem não converem ou convierem. Coisa lícita, se não me edifica, para quê? Não vale para nada. O que é lícito pode me matar. Coisa lícita, sem um equilíbrio, vira ilícito. Não podemos falar até do ilícito, que é pecado. O pecado deve ser extirpado, deve ser banido. Os homens, os humanos que querem seguir Jesus, devem se dispor, se despir do pecado, do mundo. Isto é, renunciar, aborrecer as suas vidas. Com um verdadeiro arrependimento. Tem que se despir do velho homem, que é um homem vendido no pecado, para poderem seguir Jesus, carregando a sua cruz. Aí sim, esses acharam. Mas se a gente se despe de algumas roupas e as outras não, se a gente tira algumas coisas, renuncia a algumas coisas e as outras não, que são ilícitas, não renunciamos nada. Eu disse, se até o que é lícito, ele pede, quando você estiver exagerado, sem equilíbrio, veja só, por exemplo, o amor ao próximo. Amai
ao próximo como a vós mesmo. Mas é lícito amar o próximo, sim. Só que se o amor ao próximo, já falei várias vezes, exceder ao amor a Deus, já não é amor, é idolatria. Por isso Jesus disse, geralmente esse amor está mais nos parentes, por causa das afinidades, dos afetos sanguíneos. E por isso Jesus disse, quem amar mais. E Jesus mostra a lista dos parentes. Marido, mulher, pai, mãe, irmão, filho. Mais estes do que a mim não é digno de mim. Mas é lícito amar os próximos. Só se você superar o amor que tens para com Deus, então você não está a amar a tua família. Você está a adorá-los, idolatrá-los. Estás a quê? A pecar contra Deus. Então Deus pedirá isso, como pediu Isaac. Ele vai te perguntar, tu me amas? E o homem sempre se engana a si mesmo. Sim, Senhor, eu te amo. Então prova isso. Renuncia isso. Larga isso. Não foi o Senhor, mas um indivíduo que andou comigo que também não conseguia entender em que lugar, em que lado que ele estava. Alguém lhe falou assim: o homem está a procurar coisas na vida dele para renunciar. E ele mandou o recado: diz a ele para renunciar à Coca-Cola. Sou um exemplo da minha vida, porque na verdade eu gostava muito da Coca-Cola. Era gasosa ou refrigerante preferido. Só Coca-Cola. Porque quem veio da IURD sabe. A IURD bebe muita Coca-Cola. Ok? E ele, como me conhecia, reagiu logo. Diz a ele para renunciar em outras, porque quero ver se ele gosta muito da Coca-Cola. E eu respondi: fala a ele que de hoje em diante já não bebo Coca-Cola. E fiz porque eu quis. Porque senão não tem nada a ver com ele me mandar ou não me mandar. Não foi Deus que me mandou fazer, mas pronto. Mostrei que nós estamos dispostos para tudo. E veja que até hoje cumpro o meu voto. Desde há 20 anos atrás, que não bebo mais Coca-Cola. Ok? Mas a Coca-Cola é lícita. Mas mostrei a alguém que me afrontou, me desafiou, que eu estou disposto para tudo. Estou falando tocante à Coca-Cola, não tem nada. Fiz porque quis fazer. Porque senão ia dizer, eu não tenho nada a ver contigo. Não é meu pai que está me pedindo Coca-Cola. Mas agora imagina o próprio Deus. E você não espera que Deus venha te pedir. Se você sentir que você está a exagerar, você não tem o equilíbrio nas coisas lícitas, a Bíblia já te manda para você ter uma fé equilibrada. Ok? Não pensa, tem que dormir, sonhar, eu vou te falar. Pois aqueles que sabem fazer o bem, se não fizerem, estão a cometer pecado. Agora, é verdade que o Espírito continua a ajudar as pessoas. Vos contei a história da minha calça. Não vou repetir mais aqui, mas tem novos. Todos os dias tirava a calça, todos os dias metia a calça, todos experimentava nas férias, quando eu for, uma jeans que tinham oferecido. Hein? É com esse que eu vou entrar com ele triunfalmente em Luanda, cheio de dólares. É com esta que eu vou me desfilar. É com esta. Mas um certo dia, quando eu fui para tirar a calça, teria sido comida ou rasgada pelos bichos, com malas fechadas. E a calça estava no fundo. E só comeram, e num lugar onde sem conserto. Daqui das traseiras. É o bolso, aquele bicho é terrível. Estava o bolso atrás, né?
hein? Não somente comeu o bolso, comeu, quer dizer, se começou por, não sei se começou dentro ou fora, mas furou. São dois panos, o do bolso e também o do quem? Chu! E um buraco grande, sem reparação. Eu falei, meu Deus, mas o Espírito Santo falou na minha mente, eu é que fiz isso, por quanto você tem idolatrado essa casa. Ouvis? Não fiquei triste, entendi e aprendi uma lição naquele dia. Então não se deixa em parte, em tudo. Quando nós deixamos o mundo em parte, vamos retardar a nossa salvação. E consigo também a paz e todas as outras coisas que acompanham a salvação. Em suma, vamos alargar o tempo do nosso sofrimento, mesmo estando na igreja, mas por causa da desobediência, por causa do pecado, automaticamente estamos a sofrer, ouvimos e passa aqui. Entra aqui e passa aqui. O sofrimento é conosco. Deus já está a lidar com a pessoa. Vai lhe dando proteção para não lhe matar. Tem orações respondidas. Mas não tem a plenitude da paz. Ou então a paz que ele prometeu permanente. Sente paz um bocado de tempo. Quer dizer, muita tribulação. E não é tribulação porque está a ser provada a sua fé. Não, tribulação por causa da desobediência. Essa tribulação é terrível, não tem recompensa nenhuma. A tribulação que tem recompensa é aquela que a nossa fé está a ser provada. E quando é que a nossa fé é provada? Quando nós estamos bem com Deus. Então, vem a prova da nossa fé que vai produzir um peso eterno da glória de Deus muito excelente. Agora, você fica doente por causa do pecado, te bate no teu carro estraga por causa do pecado, vai no mecânico, como eu. Eu fui enviado para o monte. Tenho muita experiência, por isso eu passei isso para vos passar. Obedeci, mas não permaneci na obediência. E eu desci. E então as coisas começaram a estragar. Sem recompensa, aquele sofrimento, infelizmente. Primeiro carro, motor, assaltos, não sei quem, tentativa de assassinatos, não sei que, bandidos, tudo isso, terror, finanças, olombongo, choquete, mecânico vai, entra, mais de 5 mecânicos lixotei. O último mesmo, o penúltimo, me falou, Cota, vou te abrir o jogo. Quando eu pego no teu carro, minhas forças acabam. E só prometer que estou a vir para reparar o teu carro. Começo já a gemer. Vou te dizer que, ainda bem que você é pastor, trata mesmo bem isso aqui. Isso aqui não é normal. Tem algo espiritual. O gajo era bruxo também. Ele a falar, o gato a miar. Miau, miau. Ele disse, não te falei, pastor. Olha só, esta hora de dia, gato. Miau. Eu falei, não, eu sei. Ah, sabes, afinal disso eu sei. Ele disse, ah, então afinal falei a verdade. Me livrei. Já estou embora, já. Já comeu lá 50%. Arranja outro, mas te aconselho, resolve isso. Senão o que vai vir também não vai conseguir. Não resolvi. Veio outro. Cosme disse: Não, tem aí o amigo do meu irmão. O Cosme tá aí, né? Ele é bom. Disse: Tá bom. Veio. O outro era humilde. Aquele até ofendia e tudo. Não a mim, mas as pessoas que eu deixava como Guinamau, não sei o quê. Guinamau me ligou: Epa, aquele teu mecânico aí é mal criado, me ofendeu. É incrível. Tentaram, até andaram. And... 50%. Aqueles até para se comer uns 100. 100%. Andaram com a massa. Carro continuava. Ah, o Cosme tá aí, chegou agora. Estás a ver aquele camba do quem, né? Do Kula, né? Chutei o camba do Kula. É hora de recuperar o bebucho. Bebucho, tenta, tenta, nada, tenta. Não, mas eu disse, alguma coisa está errada.
Chegou a hora de querer saber o que é que se passa. Senhor, o que é que se passa? O que é que se passa? Para não falar da burla do motor. Hoje falamos disso, né? Que eu lhe falei, olha, tem homens na terra que é proibido você lhe roubar. E, ah, Mamadou. Coitado do Batista sofreu, o Batista andava com o meu motor na cabeça. Essa parte de cima. E no saco. Nós dois, ele a carregar e eu, que, como líder dele, só atrás dele. A cúpula, irmão Simão. O gajo está a dizer que não, esse mesmo é do que é picante. Afinal, ele sabia que não é do que é que é rio. Como quem dizer, pá, vou lhes aguentar, depois vou arranjar outro, quando tiverem a chatear, pelo menos eu já fiz meu negócio. Nós chegamos ao mecânico e disse, ei, Cota, Kia Rio, não chegou. E já montou, a tentar montar e tal, todo dia perdido, só mais tarde. Ei. Olha, as perfurações não são possíveis. Já desmontou, aliás. Já fez limpeza e tal. Quando tentou, viu assim, não, não pode, não, isso aqui é Rio. Olhando o Batista, leva o motor, vai lá trocar. Batista foi lá, olha, deixa o motor, ou então a peça, e depois que eu vou dar toque. Tá passadinha nada, nada na hora, vai vir já. Já vai vir, vai vir. Uma semana, eu disse, olha, presta atenção. Tem homens na terra que é proibido lhes roubar. Tua vida totalmente arruinada. E esse homem sou eu. Ele me disse, você está aí para a história. Não fica falando assim, eu disse, eu sou mesmo assim. Ou você vai dar o motor, o dinheiro, ou senão é um problema grave. Olha, na hora, manda o IBAN, todo completo, 1 milhão, não sei quanto. Pialanze. Disse, Batista, já devolveu o dinheiro, já? Ok? É hora de ir atrás do quê? De outra cúpula. Mas isso tudo porque eu não permaneci no lugar que ele me levou. Que recompensa teve esse sofrimento? Nada. Outros que não tinham nada a ver, como a minha mulher, o Batista e outras pessoas a sofrerem por causa da minha imprudência. Até a Sonia me perguntou no monte, me disse, já? Disse, oh, já está. 40 dias. Sonia disse, já, disse, já, vamos embora. Quando fui dobrar o joelho, sabe por que estás a sofrer? Eu te mandei no monte, estás a fazer o que aqui? Enquanto não voltar, não vai te dar certo. Nada vai. Olha, na hora, o Bebucho descobriu a avaria. Quando eu fiz voto, eu falei, Senhor, segunda-feira eu vou arrumar as malas e minha mulher e vou subir outra vez. Dessa vez é para ficar. Só saio dali quando o Senhor me mandar sair. Bebucho me ligou, pastor, afinal é a bomba de água. Porque eles montavam tudo novo. O carro trabalhava mesmo. No caminho aquecia. Arrebentava com. Como é que é aquele papel que eles metem aí? Grosso, na cúpula, a junta. Arrebentava com a junta, a água entrava. É incrível. Só não queimou o motor, é só Deus. E várias vezes. E não conseguiam descobrir qual era o problema. Afinal de contas, era a bomba de água. Aquilo trabalhava sem a bomba não funcionava, não jogava água no motor, e o motor aquecia. Quando eu falei segunda volta, mudaram a bomba, ficou impecável outra vez. E eu tive que cumprir o meu voto. Segunda-feira, subi. Parece, e eu vou vos falar por que eu desci. É incrível a desobediência. Antes de subir no monte, eu falei, Senhor, eu vou subir lá, vou subir lá. Pergunta a sua Sony. Estamos a andar, o piloto acendia, pá!
é parar, é ligar, olha, meu bucho, olha, para o carro. Aí mesmo não anda mais, é andar. Olha, deixa ainda arrefecer, é esperar, é esperar. Agora põe o carro, trrr, como é que é? Já está em dia. Epá, avança mesmo, venha já até aqui, vai fazendo o mesmo, vai voltar a aquecer, para mais, aumenta a água, depois de arrefecer, vem, para, anda, só para deixar o carro no oficina. Não tem dinheiro para alugar o quê? Esses carros aí, para te puxar. Aquilo é acelerar, e a minha condução também ajuda, né? Você não sabia como é que eu conduzo, né? Você não consegue, não acerta de andar comigo. Todas as pessoas não acertam. Você não me viu quando eu conduzia, como eu entrava aí? Quem já me viu entrar aí na igreja? Acelerava na autoestrada, que aquecia. Já não precisava mais ligar ao mecânico. Já não ligava mais, parava, pegava água, aumentava, arrefecia, metia outra vez, até. Pergunta só o Osvaldo Matias. Ele me conhece como eu conduzo. Terribilidade. Um dia cruzei o Cosme a descer e eu a subir. Não, eu a vir para a cidade e ele aí para Cacoal. Noutra faixa, mas me viu, né? Chu! Ele me ligou. Após, és tu que passa de som. Essa velocidade de som. Ô, Cosmo, como é que tá você? Velocidade? Eu tô andando nas calças. Eu disse, meu Deus. Quando a Sony gritava, isso, reduz, amor. Eu disse, tá aqui, eles estavam a me passar. Esse não estava a me passar. Esse aí que estava andando. Eu, para mim, se eles estavam a me passar, tá aqui o outro me passou. Essa é velocidade. Se fosse velocidade, ninguém me passaria. Eu sentia incomodado. Só agora é que me conformei com a condução da Sony. Ele também já no princípio, uma condução lenta, com aquela condução das mulheres. Por isso, os trânsitos de Angola aprovam as mulheres que conduzam bem. Eu gritava, Soninha, acelera! Puxa mais, mulher! Agora já é o que quer. De tanto já perdeu o hábito de conduzir. Ele, quando está puxando, ele fala, estás a puxar muito. E ele diz, você que me ensinou assim. Olha, feito isso, eu vou vos mostrar o porquê que não permaneci no monte. Eu fui. Eu disse, eu vou, o lugar onde eu vou ficar, o senhor vai me mostrar. Comecei a girar o monte. Comecei lá no fundo. É incrível. Cheguei num lugar, fui surpreendido por uma paz incrível. Dobrei o joelho, comecei a orar e eu falei, sim, o lugar é este. Pai, está confirmado, é aqui onde colocarei a minha. Só que era muito distante a minha tenda. Fui. Quando nós subimos, em vez de ir lá onde o Senhor me mostrou, não fui no Monte Moriá, fui no outro monte, não no lugar conveniente. É incrível. Então os danos teriam começado aí. Mas agora, quando eu volto, direto para lá, sabe sair lá depois de quanto tempo? Tempo. Sensivelmente 3 anos. E sabe o que aconteceu? As lutas que aconteceram lá era a prova da nossa fé. E a prova da fé gerou essas bênçãos todas que vocês estão vendo. Gerou vocês tudo. Porque na obediência ia sofrer. Sofrimento, como diz o brasileiro, bacana. Mas quando você está em desobediência, que é pecado, então o sofrimento é em vão. Até o dia que você remover o interdito, então o sofrimento cessa. Mas o sofrimento que é a prova da tua fé, não cessa quando você orar, quando você desejar.
ou ao tempo determinado por Deus. Quando chegar o tempo determinado, também cessa. Só que quando cessar, vêm as recompensas. Estão a entender? Vêm as bênçãos, vêm as colheitas, vêm os benefícios da fé. Então, é perigoso renunciar em parte. É melhor não teria renunciado nada do que renunciar em parte. Porque o sofrimento é o mesmo daquele que não renunciou. A única diferença é que você vai começar a cobrar e lamentar. Não, mas eu faço isso. Não, mas a minha vida não muda. Eu oro, jejuo, eu vou para a igreja. Eu larguei não sei o que, as calças curtas, as roupas curtas, mas não largou os acessórios na cabeça. Eu larguei os acessórios, mas continuo com as roupas apertadas. Eu larguei a bebedeira, mas continuo com as farras. Eu larguei não sei o que, continua com a mentira. Entenderam? É preciso se despojar do velho homem. E quando mais rápidos nós o fizermos, é melhor. Olha, foram 5 meses perdidos por causa da desobediência. 5, e a sofrer duramente. Enquanto que aqueles 5 meses deveriam estar lá para sofrer por causa da fé ou da justiça. Estão entendendo? Então, Levi largou tudo, ou então deixou tudo, se levantou e seguiu o Senhor. Porquanto o Senhor disse: siga-me. E vieram os pecadores, porque ele fez um banquete na sua casa. Recebeu Jesus em sua casa e deu mais ou menos um jantar, um almoço, sei lá. E Jesus estava lá com seus discípulos, comendo e bebendo. E apareceram os escribas e os fariseus e murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Porque naquele convívio estavam lá os companheiros de Levi, que eram publicanos, e muitos outros pecadores, prostitutas, sei lá. E os que achavam que eram justos, que eram os fariseus e saduceus, murmuraram: como assim vocês estão a comer com os publicanos e os pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os doentes é que precisam de médico. O que Jesus queria dizer? Esses que vocês estão a dizer que são pecadores, eles estão doentes. São mesmo pecadores. Quer os publicanos, como as meretrizes e outros aí. São mesmo pecadores. Mas eles vieram para eu lhes curarem. Porque eu sou médico. Mas vocês estão doentes, outros pecadores, e não querem vir para eu vos curar. E o médico não é que vai atrás do doente. O doente é que vai atrás do médico. Assim como eles vieram a mim atrás para lhes curar, então vou lhes curar. Mas vocês, doentes, que querem que eu que venha até atrás de vocês, eu não vou vir. Pois quem procura o médico é o doente. Quem necessita do médico é o que está doente. O doente que não necessita do médico vai morrer com a doença dele. E assim explicou o que significava isso. Eu não vim chamar os justos. Saibam disso. Se estão a julgar-me que eu estou a comer com os pecadores, é isso que eu vim fazer. Chamar os pecadores ao arrependimento. E não os justos, que não existia nenhum justo. Eles achavam que eles eram justos, mas não eram. Dois tipos de cegos. Os publicanos, os pecadores que estavam a comer com Jesus, Jesus falou até as meretrizes, eram que aceitavam Jesus, eram cegos que reconheciam que eram cegos e vinham ao médico para lhes curar da cegueira. Mas os fariseus, os escribas e outros grupos religiosos
em Israel, como os sacerdotes e os levitas, que achavam que eles não eram cegos, quando eram cegos, cheios de orgulho, então não vinham ao médico para lhes curar. Preferiam continuar com a sua cegueira, enganando que não eram cegos. Então continuavam cegos. Mas os cegos humildes vinham ao médico. Os pecadores que reconheciam que eram pecadores vinham, como fez o Levi. O publicano deixou tudo e seguiu Jesus. As meretrizes deixavam tudo e seguiam Jesus. E Jesus depois disse, preste atenção, a esse grupo mesmo de orgulhosos pecadores. Os publicanos e as meretrizes passaram adiante de vós, à frente de vocês. Vocês que dizem ser justos, atrasaram. Eles que eram rejeitados por vocês, que estavam atrás da fila, agora estão à frente, em direção ao reino do céu. E vocês continuam parados, a sustentar um reino que não existe. É isso que Deus fez nesse país e no mundo. Sabe o que é que Deus fez nesse país? Aqueles que achavam que eram alguma coisa, ficaram para trás. O desconhecido no meio deles. O pastor Marcelino, desconhecido, natural de Macocola. Hã? Hã? O desconhecido é o que foi, passou à frente. Os que achavam que eram alguma coisa, continuaram lá. Que estavam à frente, passaram atrás. Por isso houve um choque na Terra. Primeiro, nação. Para não falar muito do continente. Como assim esse homem? Africano? Qual é o país dele? Não, é de Angola. Mas ele assume mesmo que ele é o Elias, sente-se que com a convicção, sente-se que ele fala com certeza, sente-se que é incrível. E as manifestações são visíveis. Será que é o diabo? Mas esse não é o anticristo? Não, 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 não. Ou ele, falso profeta também não. Ou ele é anticristo, ou mesmo o Elias. Bem falou o marido da Tânia. Ou este homem, o português, é o maior vilão, burlador de todo sempre que já apareceu na Terra, ou então é mesmo um herói. A mulher disse: se esse homem não for o maior burlador da Terra, então ele é um herói. É incrível a sabedoria do homem. Não todo mundo estava a falar isso, porque nunca alguém assumiu assim abertamente, e em viva voz, e com convicção e certeza. Não, não é possível. Ou é ou não é? E se não é, então nem no nível dos falsos profetas está. Só podemos compará-lo ao próprio Satanás. É isso que fizeram com Jesus. Chegaram a Jesus e disseram, não, isso aqui não é demônio que está ali usando. Esse é o próprio Lúcifer. É o próprio Satanás que se encarnou. Temos o diabo encarnado na Terra. Eles também estão a dizer assim. Dizem, este é o anticristo. Como se espera uma figura proeminente no mundo das trevas, que é o tal anticristo. Então estão a dizer, não, esse homem só pode ser um anticristo. Não tem medo, ninguém lhe faz nada. Fala, ninguém lhe responde, ninguém lhe ataca, ninguém lhe processa. Qual é esse então o anticristo que havia de vir ao mundo? Só que o anticristo não é inimigo do sistema. O anticristo é amigo do sistema. É o senhor do sistema. Se eu fosse anticristo, eu amaria o sistema. Aleluia. Ouviram? Agora, vejam. Escuta muito bem. Eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Não os pecadores. Esquece isso. Jesus não veio chamar os pecadores somente. Os pecadores ao arrependimento. O que significa isso? Para terminar a minha mensagem. É isso que eu acabei de falar aqui. Ou você vai se despojar de toda a roupa suja e vai se levantar e vai seguir o Senhor, ou você serás um pecador chamado, mas nunca ao arrependimento.
Alguém que vai aceitar o chamado, mas nunca será escolhido. Porque ao renunciar a algumas coisas é porque você creu. Mas porque você não renunciou tudo, então nunca chega ao lugar de eleito, nomeado, escolhido, que são os salvos. Eu vos chamei, vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permanece para sempre. Então a bola está contigo. Cuidado essa coisa de estar a dizer, mas também, olha o que Paulo falou a uma igreja que era tão mundana, que é Coríntios. O próprio Paulo que fundou a igreja reconheceu que havia muita carnalidade naquela igreja. Ele disse assim, quem és tu, homem, que replicas Deus? E outras igrejas, quem és tu que replicas Deus? Porventura, o barro poderia justificar ou questionar ao oleiro? O vaso questionaria aquele que lhe fez? Não. E Paulo acrescenta, eu, Deus, me compadeço com quem eu quiser me compadecer e também endureço quem eu faço que me apraz. Ai, por que então está sempre a se queixar daqueles que estão sempre em pecado? Hoje também, com muita paciência, eu, Deus, suportei esses vasos da desonra para serem destruídos, com muita paciência. E Paulo ainda vem e diz assim, todo aquele que for idôneo vai ser um vaso de honra nas mãos do seu Senhor. Para ser vaso de honra, porque era um vaso da desonra. E se tornou idôneo, se santificou dessas coisas, deixou de ser vaso da desonra e se tornou um vaso de honra. Pois numa casa não tem só vaso de honra, não. Tem os de honra e tem os da desonra. Mas o da desonra, que se santificar, se purificar das coisas dessa vida, então sai da partilheira da desonra e entra na partilheira da honra. O dono da casa que vai fazer isso. Esses são os escolhidos, vasos de honra. Saiba disso. Não faça brincadeira, não. Ou sim ou não. Sofrimento infernal. Ficar a justificar, não, mas também. O quê? Olha o que Jesus falou. Ele me revelou antes de vir aqui, quando eu estava a orar. E ele me disse assim, a esses que estão a pensar para entrar no céu é fácil. É mais fácil entrar um camelo na ponta de uma agulha do que entrar um rico pecador no reino dos céus, que ama o dinheiro. Agora eu digo, não é somente rico, do que entrar um ímpio no reino dos céus. Está entendendo? O mesmo Jesus diz que a porta do céu é estreita, semelhante ao buraco da agulha. E é mais fácil um camelo entrar nesse buraco do que entrar, que significa, não é peneira. As pessoas querem entregar-se em parte, querem renunciar em parte, querem santificar-se em parte. Alguma parte é imunda e outra parte é santa. Não, mas também não é tão bom assim. É mais fácil entrar um camelo na ponta da agulha do que um ímpio no reino dos céus. Ou sim ou não. Ninguém vos falou isso. Esse evangelho aí dos pecadores, Deus vai entender, Deus é bom, Deus não sei o que é misericordioso, Deus, ou mesmo Deus que é bom e misericordioso, que disse que é mais fácil um camelo entrar na ponta de uma agulha do que um homem que ama o dinheiro, um pecador, um adúltero, um fornicador, um mentiroso, um enganador, um que ama mais as pessoas, seus parentes, do que Deus. Um que o seu coração está cheio de malícia, cheio de engano, cheio de vaidade, murmurador queixoso da sua sorte. Não é possível. É por isso as pessoas devem fazer como Levi, deixar tudo, se levantar e seguir Jesus. E a cada dia
viver intensamente Cristo, carregando a sua cruz. E as provas na caminhada são as próprias bênçãos. Os espinhos são as próprias bênçãos. As encruzilhadas da vida, os saolos da vida, são necessários para que você seja aperfeiçoado. Mas uma coisa eu sei. Vós já tendes o ensinador da justiça. E eu não vos falei em parábolas. Estou a vos falar abertamente a respeito do reino de Deus. Não somente abertamente, vos desvendando os mistérios do reino. Vos esclarecendo todas as coisas. Pois Jesus disse que viria um que iria vos esclarecer todas as coisas. E esse um sou eu, que já vim na minha terra. E que estou a mandar na minha terra. Hã? Óbvio? Estou aqui. Enviado do céu. Falei isso no Facebook. O meu testemunho é verdadeiro. Porque eu não estou sozinho. Eu e o Pai que me enviou. E como tu provas que foste enviado? As evidências do meu evangelho provam que eu fui enviado. As evidências do meu evangelho, porque se não houvesse evidências, ou então eficácia para operar eficazmente, então era mais um. Porquanto Elias disse: responda-me e mostra-te que hoje tu és Deus e que eu sou teu servo e tu me enviaste a fazer essas coisas. E Deus respondeu à oração do servo dele, porque ele era Deus e ele era servo de Deus. E que também Deus tinha lhe enviado a fazer essas coisas. E assim Deus respondeu com poder. Essa eficiência é o poder para operar eficazmente. E ele disse: vão, e esses sinais vão seguir aqueles que crerem. Eficiência do poder. Confirmação. Por duas testemunhas, toda demanda será confirmada. Por duas, não por uma. E Jesus disse: eu e o Pai, não somente eu e o Pai que me enviou. Então, já não é só a palavra, e também o Espírito. E se o Espírito está lá, a eficiência também estará. E se a eficiência está, também a vida vai se manifestar. Estão a entender? E aí, esse testemunho é verdadeiro, porque não é de um, mas é de dois. E se a eficiência é das trevas, a eficiência das trevas não gera filhos para Deus. Essa eficiência não é só milagres de cura, é vidas transformadas, é pelo poder de Deus, ok? O maligno não transforma vidas. Pode manipular transformações, mas tudo à toa. Pode haver manifestações. Tem um vídeo que eu gravei no monte, né? Podem haver manifestações, podem haver afetos. Mas se não houver novo nascimento, então Deus não está aí. Porque a obra do Espírito Santo começa por dentro. Eu não estou a dizer que ele não restaura as pessoas por fora, sim, é o alívio, mas não é essa a vontade. O que ele quer é que isso seja um meio para as pessoas se aproximarem dele. Já se aproximaram, né? Para permanecerem, para depois receberem o refrigério. Saibam disso. A eficiência do meu evangelho é o testemunho do céu. Deus está a responder. Se eu não fosse Elias, eu falei também no Facebook que para Deus responder é porque é mesmo verdade, porque Deus não coopera com mentira. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Quando Jesus falou tudo que ligares na terra será ligado no céu, não é ligado na mentira, nem engano no pecado. O céu não liga no pecado, o céu não concorda com o pecado. Se eu não fosse o Elias, nenhuma folha se moveria pela manifestação do céu, porque Deus não iria cooperar com o falso Elias. O diabo é que iria cooperar. E as operações do diabo são manifestas através
das suas bizarradias, manifestações bizarras de homens ímpios e pecadores. E eu sou um homem santo. Nenhum falso profeta é santo. Aleluia. Diga glória a Deus. Eu sou muito mais do que um profeta. Você sabia disso? O homem que desceu do céu. Até os malucos estão a vos revelar o segredo. Você viu o que o maluco falou? Quem é Elias? A Bíblia Sagrada. Ouviu? Como assim Bíblia Sagrada? Sim. O padre não falou naquela senhora. O padre disse, este é daquele que está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mundo parou diante do evangelho de Elias, com evidência, tudo parado. Ouvi aquela cabrita aí da Bélgica a dizer o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Olha só, não, fez isso num comentário. Quando me falaram, fui ver o comentário. Ele disse assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac vai te envergonhar a falar de mim. Quem é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? E se eu lhe dizer que eu sou esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como é que vai ficar? Se nas coisas mínimas se escandalizou. E se eu lhe dizer que eu, antes que Abraão existisse, eu já era? Como assim? Ele está a invocar o Deus de Abraão para envergonhar o próprio Deus de Abraão. E se eu falar que antes que Abraão existisse, eu já era? Abraão da terra. Alguma vez tinha me feito uma pergunta. Porventura, Abraão não é manifestação de Deus na terra? Eu disse, não. Abraão não. Um outro pecador que foi escolhido para que Deus tomasse uma semente santa, que chegasse até Cristo. Filho de Adão. Aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. Mas como assim? Como assim? É mesmo isso que você está a ouvir. O que você está a ouvir é mesmo isso. Deus não coopera com mentira. Se eu estivesse a dar falso testemunho, não haveria cooperação com Deus. E você vai me perguntar, qual é o sinal que tu mostra que há cooperação? O sinal que eu vos mostro, só mostro um sinal, é afrontar o MPLA estar vivo durante 14 anos. Não somente estar vivo e não falar a linguagem deles, porque nem todos lhes mataram, mas quem os afrontou, quando quisessem lhe envergonhar, lhe faziam passar no lado dele, depois lhe revelavam ao mundo que ele tem cartão de nosso, ele também é do sistema. E as pessoas escandalizadas. Esse homem que mandou muita boca, afinal, não, foi puxado. 14 anos, 2011, 2015. Aleluia. Ouviu? Qual é o sinal mais que vocês querem? Qual é o sinal? 14 anos. E o primeiro grupo tombou. O segundo grupo também vai tombar. E o terceiro grupo vai tombar. Eu sempre de pé. E alguém está a perguntar se qual é a evidência, qual é o sinal. Se eu te falar dos milagres, isso não tem, né? Não tem, faz parte dos sinais. Mas para os incrédulos, por isso Jesus lhes disse: vou-vos mostrar um sinal maravilhoso. Outro sinal não tereis, é o do profeta Jonas. Porque se ele lhes mostrasse sinal, poderiam duvidar na mesma. Aliás, prova de que o povo que comeu do pão da multiplicação foi-lhe procurar, queriam comer outra vez pão, mas depois reagiram. Agora dizer, esse teu pão que você multiplicou está-se a gabar. Lá na minha terra, naquele tempo, está-se a famar. Está-se a famar com teu pão. Moisés deu de comer, mas não o povo, como está escrito, e deu-lhes o pão dos anjos. E Jesus disse: vossos pais não comeram o pão do céu. Se eles comessem do pão do céu, não morreriam. Mas, porém, eu sou o pão vivo que desci do céu. Qual é o sinal que tu nos mostras para que a gente creia em você? Outro sinal não tereis, senão do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem vai ficar no centro da terra 3 dias. E eu também digo, se alguém me perguntar agora, qual sinal? Depois de 4 dias, eu voltarei.
E eu vou vir-vos porratar. Lembra-se da história. Esse termo se usa muito em Angola, né? Porratar. Lembra-se da história. Aleluia. Hã? Do homem que teria sido chamado. Aquele homem que foi chamado porque foi malhar o trigo. Gideão Cabriteiro, que ama o dinheiro, como canta Marcelo Crivella. Gideão foi para a batalha e teve algumas vitórias alcançadas. E foi até uma cidade e pediu água e pão para os seus homens que lhe acompanhavam. E os homens daquela cidade disseram, a cidade chamou-se Sucote. Não é Sucoia, não. Sucoia parece que é um carro, é uma arma, né? Sucoia, que o Savimbi teria trazido aí no dia para explodir o coito. É mesmo, né? Quem se lembra? Sucoia. Oi, é carro. Eu acho que é arma, né? Chegou, lhe falaram, já está contigo nas tuas mãos os dois reis para que a gente dê pão e água. Vai lá, mas é descansar em paz. Partiu, ai, caro, partiu para outra cidade. Lhe responderam a mesma coisa. E nas duas cidades ele falou: Eu vou, eu vou prender os dois reis. Quando eu lhes prender, eu voltarei, eu vou vir vos ensinar. Estou a vir aí. E eles desafiaram-me. E assim, eles também estão me desafiando agora. E depois de 4 dias, eu terei, aleluia, os dois reis nas minhas mãos. E eu vou voltar e eu vou vir-lhes porratar, vou derribar as suas torres e vou machucar os príncipes com os espinhos do deserto. Ouviram? Até aqui a palavra. Eles estão aí a me ouvir. Né? Tem muitos padres que entram nessa live do Zoom. Parece que eles já descobriram que a live do Zoom é mais. O homem fala muitas coisas profundas. Ok? Até que uma madre se esforçou e perguntou: Como apareceste? Qual é a tua finalidade, a finalidade da tua vinda? E o teu objetivo? Eles todos estavam para ouvir. Vocês estão a pensar que eu vim para quê? Estou a brincar? Eu vim para fazer a diferença. Eu vim para destruir o reino de Satanás. Eu vim para machucar, destruir a lua e destruir o sol do inferno. Hã? Vim despedaçar as 12 estrelas, machucá-las e lançá-las no inferno. Vim destruir a lua e jogá-la no inferno. E vim machucar o sol e jogá-lo no abismo. Jogá-lo, tá certo assim na língua portuguesa, não é jogá-la. Jogá-lo no abismo, ok? O sol do inferno. E para estabelecer o sol da justiça. Isto é, destruir o reino de Satanás na sua plenitude e estabelecer o reino de Deus na sua plenitude. Essa é a minha missão, o meu objetivo que me trouxe na Terra. Oh, Terra! Mas a tua mensagem só se limita a isso. É a minha missão. Quando se fala da restauração, não há restauração sem revolução. E revolução é guerra. E quantos de vocês acharam as águas tranquilas por causa dessa minha mensagem? Que muitos dizem, tem uma mensagem muito dura. Duro esse discurso. E outros dizem que um homem muito arrogante. Agora estão a dizer que ele não vai morrer. Estão a mostrar fraqueza. Esposas de homens que foram poderosos. Seus maridos morreram. E eles vêm aqui dizer, ele não vai morrer. Significa que estão a reconhecer que eu sou muito forte que os maridos dele. Hã? Quando as suas esposas vêm lamentar e me acusar que eu sou culpado, e depois dizer que ele não vai morrer, estão a reconhecer que eu acabei com os maridos deles, que eram poderosos na terra. É até uma vergonha diante do povo eles falarem isso. Falem. Mas como assim um homem isolado, camponês, filho embora do campo, hein? Nenhum soldado tem armado, poderia machucar até a morte o teu marido poderoso da terra, que era
adorado, idolatrado na terra. Sim. Ok? Aí está o mistério e a maravilha de não saber como assim um homem desconhecido fazer isso. Desprezaram os ardis do seu inimigo. Ainda bem que eu não desprezei os ardis deles. Eu já falei outro dia, teria eles considerado como inimigos a bater, mas não ignorei, nem desprezei eles. E eles disseram: Quem és tu? Nós somos um reino milenário. Estamos no poder há milhares de anos. E tu poderias vir nos remover. Esse é o erro que eles cometeram. Isso mostra, tiraram roupas, dormiram de roupa interior, sem botas, sem fardamento, as armas estavam encravadas, porquanto acharam que o homem não chegaria onde chegou. Agora assustaram. Che! O homem já passou, como é que é? Estávamos a dormir, sim. Tiveram a dormir. E eu já passei. Graças a Deus. Então saiba disso. Chamar os pecadores ao arrependimento. É preciso se arrepender. Somente assim você será lavado, comprado, purificado. Se você não se arrepender, pode vir para Jesus. Continuas pecador. Infelizmente. Amém? Então vão lá se desfazer do mundo. Outro dia falei e volto a falar. Queres achar a verdade? Se desfaça de todo o conhecimento que você aprendeu lá nas sinagogas. Enquanto você sustentar que aquele conhecimento é válido, não vais achar. Não vai. Excepto aquelas verdades que você ouviu lá e aqui também ouviste. Dei até o exemplo da lei. Que a lei abortou algumas regras e absorveu outras. Outras foram até adoçadas, incentivadas e fortificadas ainda mais. É isso. Tem que se despojar dos conhecimentos humanos em nome de Deus, das letras, da ciência, das filosofias humanas, teologias e o resto. Enquanto você estiver cheio disso, Deus jamais vai te encher. Deus não enche o que está cheio. Deus enche o que está vazio. Tem que se esvaziar para Deus te encher. Porque senão você estaria a pôr vinho novo em odres velhos. E os odres vão estragar ou vão arrebentar, e o vinho vai estragar. Senão você vai querer colocar um remendo novo em um pano, um buraco de um pano velho. E em vez de melhorar, vai piorar. Ok? Vinho novo em odres novos. Pano novo em novo pano. Digam amém. Digam glória a Deus. Maranata, quinta-feira, quando são 23 horas e 30 minutos. Amanhã é sexta-feira. E já estaremos nos preparar para a saidinha. Porquanto voltaremos, como sempre, para irmos sustentar, alimentar, abençoar o povo do que fica. Mas uma coisa eu sei. Eu tenho uma caminhada de 4 horas. O homem chamado Stene 21 ontem mandou a dizer que o homem atrasou 4 horas. É muito forte, né? Rodrigues, ele disse, depois que o Emanuel subiu, 2 dias depois, com atraso de 4 horas, o homem se manifestou. É muito forte. 4 horas de atraso.
Tu és o Senhor, se eu é. Oh, viste? Só ver os desenhos dos Joel Artes. O meu desenha bem. Joel Artes. Digo amém. Diga ao Maranata. Seja como leve. Quem é que, com essa mensagem, sentiu-se num ou nua? Porquanto deixou alguns pecados na vida dele. E por que que os pecados ficam? Quem sabe? Por que que alguns pecados sobram na vida das pessoas? Quem tem a resposta da parte do Senhor, ou segundo o Senhor? Você sabe? Por causa de quê? Estela, disseste eu. Hã? Qual é a causa que leva as pessoas a não se despojarem totalmente do velho homem? Ainda conservam algumas práticas do mundo, removem outras? Hã? Não, nada disse que é por causa da contaminação de Adão. O que a Ruby falou? Alguém disse espírito de enganador. Mas tem o termo certo. Olha, a Sony escreveu aí, o amor ao mundo. Acabou. Para o espírito enganador enganar ele, porque ele ama o mundo. Ok? Controla só que as coisas que as pessoas se apegaram com ele. Eles gostam disso, eles amam essas coisas. Tem dificuldade de tirar isso. Em outras palavras, como é que fica a minha vida? E se eu tirar isso, como é que fico eu? Ok? Então, eu amo as suas vidas, que eu amo ao mundo. E acabou. E isso leva para a condenação. O bêbado vai dizer: como é que eu vou deixar o álcool se eu gosto de beber? E como é que ficam os prazeres da minha vida? E como é que ficam aqueles encantos? Hein? Aquelas alucinações quando eu bebo e tal. E eu sou embora um tímido. E a bebedeira é que me faz gigante. E eu não consigo dormir. E o que me faz dormir é o álcool, é a droga. E eu não consigo não sei quem. Eu sou por natureza, tenho afeições não muito lindas. E se eu não meter os ornamentos que tu estás a dizer que é do diabo, eu fico muito feia. Hein? Eu sou muito baixo. Se eu não meter salto alto, eu tenho que enganar as pessoas com salto alto para ficar um bocado alto. Eu sou não sei quem, muito magrinha. Se eu meter roupa que não é justa, as pessoas vão, hein? Não, é, vão ver que eu sou feia. Eu tenho que meter a roupa justa, pelo menos vão deixar de ver a minha magreza e vão ver o meu corpo. Pelo menos assim, os homens não vão avaliar. Ah, eu sou não sei o quê. Ouviu? Cada um tem uma justificação. E como é que fica o meu marido? Porque ela ama mais o marido do que a Deus. E como é que fica a minha mãe? Porque ama mais a mãe dela do que a Cristo. E como é que fica a minha vida? Porque ama a vida, mais a vida dele do que Cristo. Ah, e como é que fica a minha família? Ama mais a família do que a Deus. Não é digno de Cristo. Reprovação. Mas se você se despojar, vais aborrecer alguém. Ou vais te aborrecer a ti mesmo, ou aos teus. Quem não aborrecer a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Quem não aborrecer pai, mãe, mulher, irmão, filho, por amor a mim, não é digno de mim. Quem amar a sua vida, sabe o que significa isso? Amar a vida, amar o mundo.
E o povo está como folhas secas a girarem na praia, ou então não, no mar, na lagoa. Perca de tempo na igreja. Não no reino, não. No reino, Jesus disse, quem não nascer de novo não vai ver o reino. Quem nasceu de novo se tornou filho do reino. Agora, os que não nasceram de novo não estão no reino, estão na igreja. Estão fora do reino. Agora entendeste, ó Joana Macula? O que é que significa ensinador da justiça? E não é que vocês nunca ouviram isso. Só que eu vos falo com detalhes, com profundidade, tá vendo? Para penetrar no mais profundo, esmiuçar, como mais ou menos o povo da ilha, como come o peixe. Todas as espinhas. Aí, nenhuma entra. É assim que eu fiz com a palavra de Deus. Eu esmiucei a palavra. Isso significa ensinar a palavra. Eu não ensino somente, eu também proclamo a palavra. Oh, a rola, fazendo ouvir a sua voz, esmiuçando a palavra. Um pouco aqui, um pouco ali. Como um homem sábio, tira das suas riquezas vasos velhos e novos. Um pouco aqui, um pouco ali. Fazendo um conteúdo bem definido. Só não entende o meu evangelho, os meus ensinamentos, quem tem a mente cauterizada. E os que têm a mente cauterizada são os que amam as suas vidas. Não querem ouvir. Finge que não estão a entender. Eles são semelhantes àqueles discípulos que procuraram uma justificação. Duro é esse discurso. Tudo era mentira, não era dureza do discurso. Não queriam carregar a cruz. Não queriam renunciar ao mundo. Não é dureza do discurso, não. Ok? Aqui todos, iletrados, todos compreendem, poderiam entender, claro. Porque a mensagem, a linguagem, aliás, que eu uso é para todos. Então, aqui está o ensinador da justiça. O ensinador da justiça. Ensinando a justiça e dando testemunho da verdade. E o meu juízo é justo, porque eu não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou, e não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E não estou sozinho, mas o Pai que me enviou confirma, testifica que eu estou a falar a verdade. E quando eu falar, ele responde. Quando eu dizer, oh Deus, responda-me, mostra-te hoje em Angola e no mundo que tu és Deus e que eu sou teu servo e tu me enviaste a curar o povo com as folhas da árvore da vida. Então ele vai me responder agora. Já comecei. Você que está doente, seja curado agora. O Pai vai responder se ele é Deus e se eu sou servo deles e se ele me enviou mesmo para vos curar. Se não o diabo que me enviou, então ele vai vos curar agora. Todos que estão doentes, recebam a cura agora, em nome daquele que me deu as folhas da árvore da vida e me disse: vai, entrega ao povo e o povo será curado. Então recebam em nome de Jesus Cristo e sejam todos curados. Não somente os 892 e três, nesse caso que estão a me ouvir, e os intercedidos por vocês. Estás a ver aquela pessoa na qual está doente, mas não está ao teu lado, teu parente, amigo. Oh, ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. Eu também envio a minha palavra. Se na verdade Deus é meu Deus e eu sou servo dele, e que ele me enviou a falar essas coisas,
e a ministrar esse poder, então eu mando a minha palavra para o teu parente que está doente, que você está a interceder, claro, que seja curado em nome de Jesus. O que está no estado crítico, levanta-te. No estado de coma, receba vida. O que não andava, vai andar. O que está no hospital, quer o que está aqui como o que está lá em casa, ou fora da cidade, em outra cidade, receba a cura, mas também ele não veio somente para vos curar, porque ele disse que o Espírito do Senhor já vem sobre mim, e vê que ele foi ungido, e eu também, não somente para curar, para libertar, para dar vista aos cegos, para curar os quebrantados de coração. É incrível. Recebam a cura e a libertação também. E com todas as outras bênçãos espirituais nos lugares celestiais, Ele nos tem abençoado. Que a porta se abra. O meu Deus te abençoe. O meu Deus te conceda o desejo do teu coração. O meu Deus te entrega o que você está a lhe pedir agora, segundo a sua boa vontade. Receba. Ó porta, abra-te. Porta do negócio, viagem, casamento, libertação dos filhos, libertação do casamento, marido da noite sai, perturbação, depressão, dependência do medicamento sai. Agora você está curado, você não precisa mais viver da dependência, quer para dormir, quer para aliviar a dor, porque Jesus Cristo é o teu alívio, Jesus Cristo é o teu refrigério, Jesus Cristo é a tua cura, pois no Calvário ele ficou doente no teu lugar para que você fosse curado, como está escrito no livro do profeta Isaías, e ele carregou sobre si as nossas enfermidades e ele levou as nossas dores pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ai, como agradou o Pai Moelo, sim, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele vai ver a obra das suas mãos e vai se alegrar, sim. Glória a Jesus Cristo, já está vendo a obra das suas mãos. Multidões e multidões estão sendo libertos agora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Cristo, por quanto ele me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros, em nome de Jesus. O cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o paralítico começa a falar, o mudo começa o paralítico começa a andar, o mudo começa a falar, câncer desaparece, miomas, quistos, hemorragia para, dor de bexiga, de inflamação, de baixo ventre, qualquer que seja o teu nome, ao nome que está acima de todos os nomes, e esse nome se chama Jesus. Jesus é o nome, Jesus é a libertação, Jesus é a salvação, Jesus é a restauração. Recebam em nome de Jesus Cristo. Amém? E ele vai responder agora, confirmando que ele é Deus e meu Deus, e eu sou servo dele, e que eu sou Elias, e que ele me enviou para vir restaurar todas as coisas. E a restauração começa no teu corpo e no teu espírito também, claro. Oh, receba. Amém.